Olá, meus amigos iluminados! Hoje a gente vai estudar um assunto que eu amo, que eu gosto muito, que é do livro de Esther Hicks e Jerry Hicks, que se chama A Lei da Atração, tá? Então, por que a gente começa a estudar certas coisas, a querer entender certas coisas? Claro que para a gente crescer, né? Para a consciência nossa expandir e a gente ter um pouco mais de lucidez para a gente resolver as nossas questões do dia a dia, para a gente manifestar coisas que a gente quer na vida, para a gente aprender aí no fluxo. Tem um caminho, é o fluxo, cada um tem o seu caminho, certo? Mas a gente precisa entender como que funciona tudo isso daqui para a gente se deixar ir no fluxo, né? Então, por isso que desde 2007 que eu comecei a entender, porque eu vi e falei assim, nossa, mas não tem só isso daqui, né? E aí eu comecei a estudar e fiquei maravilhada com as coisas, porque até então, desde pequena eu busco, mas eu achava que era tudo meio que engessado nesse mundo. E aí eu descobri que não é. Fiquei encantada, maravilhada, e aí comecei a buscar. Falei, eu quero entender, eu quero aprender a viver. É isso que eu pensava naquela época. Eu quero aprender a viver. Se tem um caminho, eu quero ir. Então, de lá para cá eu fui conhecendo bastante coisas, tive meus mestres foram mudando também, os livros, e então hoje nós vamos conversar sobre isso, tá? Então eu vou ler um pouquinho do trecho desse livro, tá? Então vamos começar. A lei da atração diz: os semelhantes se atraem. Quando você diz, os pássaros da mesma espécie voam juntos, você está falando da lei da atração. Você vê isso quando acorda se sentindo infeliz e através do dia as coisas pioram e no final do dia você diz, eu não deveria ter saído da cama. Você vê a lei da atração evidenciada em sua sociedade. Quando você vê que o que mais fala sobre doença, tem doença. Quando você vê que o que mais fala sobre prosperidade, tem prosperidade. E não é, gente? As aves voam juntas. Aquelas da mesma espécie voam juntas. Quando a gente acorda super disposto, feliz, animado, nossa vida flui, naquele dia flui, fica tudo maravilhoso. Mas quando é o contrário, mais fatos vão acontecendo, né? Então, por quê? Quando você começa a entender e se lembrar dessa poderosa lei da atração, você evidencia em sua vida e começa a correlacionar o que você tem pensado e o que está vindo para a sua experiência. Nada se mostra meramente em sua experiência. Não existe o acaso. Não existe o acaso. Você atrai isso. Tudo disso, sem exceções, né? Então, a mente que a gente pensa, a gente acaba sentindo, e aí, se a gente decorda, acaba atraindo. Dar pensamento a isso é convidar a isso. Quanto mais você entende o poder da lei da atração, mais interesse você terá em direcionar seus pensamentos, pois você obtém aquilo no qual pensa a respeito.
quer você queira, quer você não. Sem exceção, aquilo para o qual você dá pensamento é aquilo que você começa a convidar para dentro da sua experiência. E como a gente começa, gente? Como a gente começa? Quando a gente começa com o pensamento, a gente pensa, ele começa com um pensamento pequenininho. Reparem, de repente vem outros pensamentos, a gente entra na história. Aí vem outros pensamentos do mesmo nível, e aí começam a vir outros. Se a gente pensar o que a gente não quer, a gente entra, daqui a pouco a gente tá imerso. E aí começa a contar a história. E assim a mente vai. Certo? Não é? Então, vamos lá. Aquele pensamento se torna maior e mais poderoso. Quando você pensa sobre algo que você não quer, a lei da atração traz aquilo e o pensamento cresce mais e mais também. Assim, quanto mais ele cresce, mais poder ele é somado. E mais próximo você está de receber a sua experiência. Certo? Então, hoje a gente está entendendo aqui como as coisas funcionam. Então, o pensamento, acabamos de estudar agora que o pensamento, ele tem poder. E a gente percebe isso quando a gente começa a pensar, é um pensamento pequeno. Aí logo vem, e a gente entra na experiência, a gente começa a contar história, começa a pensar coisas que não tem, como é que fala? Que a gente não viveu, porém começa a vir outras coisas, a gente começa a contar outras histórias e assim vai. E se for uma coisa positiva, ótimo, porque daí a gente está criando. Mas se não for, então a gente fica mais próximo das nossas experiências, né? Com os pensamentos, se a gente deixar nossos pensamentos, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo, né? Então, olha, a gente, vamos pensar assim, ó. A gente tem vamos falar de uma lei também, da lei das polaridades. A gente tem os dois polos. Vamos supor que a gente esteja numa reta, né? Polo positivo e polo negativo. E a gente começa a pensar um pensamento positivo, né? Então, assim, vamos supor que a gente esteja no meio dessa reta. Vem os pensamentos. Vamos pensar positivo, né? E a gente vai caminhando pro lado da reta dos pensamentos positivos. Não tem fim. Não tem fim. Então, quanto mais a gente vai pensando, mais a gente vai sentindo, mais a gente vai somando e ficando perto das experiências que a gente está pensando, que a gente está acreditando. Tá? E aí a gente vai concretizando isso na nossa vida. Então é isso que fala dessa lei. É isso que a gente está conversando aqui hoje. Tá bom? Então a gente vai continuar o nosso papo em outros vídeos. E por hoje é só. Muito obrigada. Beijo no coração.